Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do nosso Empower Connection, na sua terceira temporada. Obrigada a todos que nos acompanham. Pedimos que quem ainda não nos acompanha nos acompanha no YouTube, que curta nosso canal, comente, ativa o sininho, dá likes. Nós queremos chegar ao maior número de pessoas possível. Bom, falo eu, Vera Galante, aqui de Brasília, e meu colega Rogério Schmidt, lá de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Vera? Tudo jóia. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu salvei essa para você. Bom, nós temos muita coisa para falar em relativamente poucos temas, né? Nós temos que tratar das eleições, pré-campanhas eleitorais, é engraçado ainda falar isso, mas pré-campanhas. Nós temos pesquisas, nós temos atividade no Congresso, então nós podemos começar pelas pesquisas que saíram essa semana, foi o destaque do Rogério, inclusive, semana passada, a Super Quarta, né? Como é que foi a Super Quarta, Rogério? Pois é, saíram 3 pesquisas na quarta-feira, Vera, essa semana, uma presencial da Genial Quest e 2 telefônicas, né? Paraná/BGC e o Poder Data. Eu fiz aqui uma média, né, das 3, mas depois eu queria chamar a atenção também para uma diferença importante que tem entre as pesquisas que são feitas por telefone e as pesquisas que são feitas face a face, né, presencialmente, né? Na média dessas 3 pesquisas que saíram essa semana, não teve grandes mudanças aí em relação ao que a gente já vinha observando no mês de junho, né? A intenção de voto estimulada, o Lula está com 43,5% na média, né? E o Bolsonaro 34%. Então, aí, um pouco menos de 10 pontos de diferença, né? Na avaliação de governo, 29,7% de avaliação positiva e 48,7% de avaliação negativa. Também sem grandes novidades. Agora, o que me chama a atenção é que, isso, aliás, vários analistas já têm comentado, é que, em geral, as pesquisas que são feitas face a face dão uma diferença a favor do Lula maior do que as que são feitas por telefone, né? Então, das 3 que saíram essa semana, a única, só teve uma que foi pesquisa feita face a face, deu uma diferença de 14 pontos na intenção de voto a favor do Lula no primeiro turno, né? Deu 45-31. E se você fizer a média das 3, como eu mencionei, a diferença aí está na casa de 9 pontos, né? Então, aparentemente, tem uma questão. Isso não é necessariamente por fraude, nada disso, mas é que, aparentemente, as pesquisas que vão para a rua conseguem atingir eleitores lulistas, né, que não são contemplados nas amostras das pesquisas feitas por via remota, né? Então, mas o quadro não tem grandes mudanças, né? Talvez agora tem uma questão aí eu já faço o gancho talvez com a questão do Congresso, né? Quer dizer, tá um sentimento aí de que talvez a eleição vá mesmo para o segundo turno, né? Especialmente depois dessas últimas medidas aí que o governo tem adotado, né? A gente vai falar de uma delas daqui a pouco, né, Vera, que é a PEC aí do estado de emergência, mas até agora saiu um decreto essa semana do presidente Bolsonaro obrigando os postos de gasolina a colocar o preço novo da gasolina depois dessa redução do ICMS e também do preço antigo, antes da redução, né? Então, o governo está buscando aí tudo que pode para reduzir essa diferença aí em relação ao Lula, né? Tudo que o governo precisa é de notícia boa, né? Porque o governo veio numa maré de notícias ruins para o presidente, quer dizer, vamos voltar aqui há mais tempo, com a prisão do Milton Ribeiro, depois a demissão do Pedro Guimarães, que é amigo de Bolsonaro, né? Então, assim, uma série de notícias ruins para ele,
Então, está desesperadamente precisando de notícia boa. Essa é uma, o antes e depois, né? A gente faz que nem a cirurgia plástica, né? Mostra primeiro, depois a eficácia de produtos de beleza, né? O antes e depois. Notícia boa que eles querem, e eles estão capitalizando em cima dessas, né? Então, a gasolina realmente baixou. Pela primeira vez ontem eu abasteci abaixo de R$ 6, foi 5,99, mas foi abaixo. Então, tem notícia boa, né? Só para chamar a atenção, quer dizer, você mencionou aí esses últimos escândalos, né, que envolveram aí figuras próximas do governo, o ex-ministro da Educação, o ex-presidente da Caixa, mas assim chama a atenção que nada disso afetou. Bolsonaro não caiu a popularidade dele por causa disso, né? Então a gente percebe claramente que essa campanha, essas questões estruturais, né, essas boas notícias, principalmente na economia, no bolso do eleitor, né, é o que talvez possa fazer a diferença, né, porque, apesar da cobertura política adorar, né, esses episódios, assim, eles não produzem grandes mudanças, né, na opinião pública, né? Não, e as notícias boas também demoram um pouco para refletir. Eu estava lendo agora, por exemplo, o primeiro auxílio, no começo da pandemia, demorou 4 meses para refletir favoravelmente para o Bolsonaro. Então, como agora é um pacotão, eu acho que não vai demorar 4 meses, não, porque a população está desesperadamente precisando de auxílio. O poder aquisitivo de todos caiu, a economia não vai bem, então isso deve fazer diferença um pouco mais rapidamente do que fez o primeiro Auxílio Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Aqui o governo está correndo contra o tempo, né? Porque estamos já a menos de 3 meses da data do primeiro turno, né? E a PEC ainda não foi votada, não terminou de ser analisada no Congresso. Já passou no Senado, né? Na semana passada. Essa semana foi para a Câmara, aconteceram várias coisas, né? Eu tentei fazer aqui uma cronologia, né? A primeira coisa é que ela foi unificada com uma outra PEC para ganhar tempo de tramitação, né? A PEC do estado de emergência, que é essa que amplia o Auxílio Brasil e outras medidas, ela foi apensada, que é o termo que usa no Congresso, há uma outra PEC que cria um regime tributário aí de estímulo aos biocombustíveis. Então, com isso, ela conseguiu pular algumas etapas aí de tramitação, né? Na quinta-feira, a PEC foi aprovada na comissão especial, e foi também uma votação bem expressiva, 31 votos a favor e só um deputado que votou contra, né? Também na quinta-feira, o ministro André Mendonça, do STF, ele negou um pedido de um deputado gaúcho, se não me engano, para suspender a tramitação da PEC. Diz que não cabe ao Supremo, nesse momento, se meter em um projeto que é do Legislativo, né? Então, foram 2 notícias boas, né? Quer dizer, agora, no final do dia, teve a notícia ruim, né? Ou que foi lida dessa maneira, né? Do ponto de vista da pressa do governo em aprovar esse projeto, que o Arthur Lira resolveu adiar para a semana que vem a votação da PEC no plenário da Câmara, né? Ele achou lá que não ia ter, o quórum estava um pouco baixo, que a sessão tinha... Corria o risco de não ser aprovado. Corria o risco de não atingir os 308 votos, que é 3/5 do... Exato. Total, né? Quórum tinha. Eu acho que a diferença de partidos ou de favoritismo ali que estava muito apertada e ele resolveu não arriscar. Eu aposto que essa PEC vai ser aprovada no Congresso, na Câmara, como foi no Senado, porque o congressista, de uma maneira geral, está de saia justa, porque
ele não pode, por razões pessoais também, de ser ou não reeleito ou eleito alguma coisa, ser contra ao auxílio desesperadamente necessário para o brasileiro. Pode se opor à parte do estado de emergência, que dá mais ou menos carta branca para gastar. E foi mais ou menos esse o discurso no Senado. Isso aqui é um estelionato eleitoral, teve de tudo. Falou e votou a favor. Vai acontecer a mesma coisa na Câmara. E eu estou apostando que no mesmo dia ou no dia seguinte vai parar no Supremo. Então, vamos ver o que vai dar essa PEC. O cenário aí mais provável é que ela seja votada, ou seja, feita uma nova tentativa de votação na terça-feira da semana que vem, não é? A semana que vem, lembrando, é a última semana de trabalho do Congresso antes do recesso parlamentar, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso nos destaques, né? A partir da outra semana, o Congresso provavelmente entrará em recesso. Então, precisa votar na semana que vem de qualquer jeito para que ela possa começar a ser paga em agosto, né? Então, é interessante, porque o dinheiro cairia no bolso dos beneficiários, né? Talvez final de julho, agosto, setembro, depois já tem a eleição, né? Começo de outubro. Então, literalmente, o governo está correndo contra o tempo, né? E lembrando que são 41 bilhões aí em benefícios, né? Vários tipos de benefícios, e 26 bilhões desses 41 são para turbinar o Auxílio Brasil até o final do ano, né? Então, realmente, é dinheiro no bolso aí de quem mais precisa, né? Então, de fato, os congressistas, até da oposição, né, eles reagem a incentivos eleitorais, quer dizer, acho que pouquíssimos, né, vão querer aparecer na campanha aí como tendo sido contra, né, a ampliação do Auxílio Brasil, né? Claro, eu acho que aí é uma questão de sobrevivência política também, né? Eles têm que votar. O senador José Serra foi o único que votou contra no Senado, mas ele não está concorrendo mais ao Senado, ele está concorrendo à Câmara dos Deputados. Então, ele precisa de menos... Ele pega votos de outra forma, né? Então, a conta é diferente. E, bom, mas... Na Câmara, quer dizer, na Câmara dificilmente vai ser só um deputado que vai votar contra, né? Mas porque são mais numerosos, né, os deputados do que os senadores, mas provavelmente o placar vai também ser um placar bem folgado, né, quando essa votação acontecer. Agora, de fato, eu concordo com você, Vera, vai ter aí algum recurso ao judiciário, né? A questão, no fundo, é essa, né? Se o judiciário vai impedir que essa PEC seja... os efeitos dela, né, sejam produzidos, né? Essa que é a grande questão, no fundo. Eu acho que vai depender muito de como vai ser feito o pedido. O que vai alegar? Porque só pedir uma ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade, não sei se cola, mas vai ter que ter um argumento um pouco mais robusto para ter a disposição do Supremo de intervir, vamos dizer assim, porque o Supremo também está numa saia justa. Eles são acusados de ativismo judicial, né? Eles sempre são acionados para opinar sobre decisões legislativas. Sim. Então, isso é ativismo? Difícil, né? Mas, vamos ver, outras coisas podem até ser, mas, de qualquer forma, deve ser judicializado e aí vai ficar difícil. Mas, cenas do próximo capítulo. Essa é uma novela que não termina. E só para registrar, a gente teve uma outra votação importante no Congresso essa semana, que o Senado aprovou aquela medida provisória que institui o marco legal para o mercado de securitização, que é mais um item daquela pauta do Paulo Guedes, né, das reformas microeconômicas, enfim. Isso passou meio batido aí no noticiário, porque, enfim,
tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não rende voto. Mas acho que mais uma medida importante aí para modernizar a legislação microeconômica do país, né? E bom, eu não tenho mais nada aí acho que os principais temas da semana. Você quer acrescentar alguma coisa, talvez? Eu queria falar um pouco das campanhas, as pré-campanhas, né? Nós estamos vendo uma movimentação cada vez maior do ex-presidente Lula e do atual presidente Jair Bolsonaro. A gente vê Lula tentando costurar apoios no Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais e tudo. Então, Lula já foi lá, e quando ele estava em Uberlândia, um drone jogou urina no comício. Ontem, no comício no Rio de Janeiro, foram fezes humanas. Ontem, também aqui em Brasília, o juiz que decretou a prisão, o carro do juiz que decretou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, também foi atacado com fezes humanas e terra. Ele estava dentro, não se feriu, nada, mas são agressões enormes. Eu acho que uma eleição, em qualquer lugar do mundo, em países democráticos, ela tem vários candidatos, está aí a democracia, né? E um eleitor escolhe aquele com quem ele tem mais afinidade. Ele não tem afinidade, ele não vota, mas deixa a pessoa concorrer, ele tem todo o direito de concorrer. Pode apontar falhas nos discursos. Eu sou assim, mas fulano é assado. Eu também não acho muito bom, mas tudo bem. Agora, chegar à agressão desse nível, eu acho muito ruim. As pessoas têm sido presas, a polícia não tem deixado correr, mas são prenúncios muito ruins do que pode vir a acontecer. Diga. Não, já posso dar meu destaque para a próxima semana? Eu vou fugir um pouco do óbvio. Vai, dá seu destaque. Semana que vem, a gente está falando aqui do recesso parlamentar, desse prazo aí que o Congresso tem para votar a PEC do estado de emergência, mas, na verdade, tudo depende de uma outra votação, que é a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que precisa ser votada no plenário do Senado na próxima semana para que haja recesso. Então, eventualmente, se o pessoal perceber que ainda não dá para aprovar a PEC do estado de emergência, talvez eles não votem também a LDO e talvez não haja recesso para que haja mais tempo, né? Pelo menos mais uma semana aí, ou duas para aprovar o estado de emergência. Então, o meu destaque aí. Vamos ficar de olho na votação da LDO, porque é ela que vai definir aí o tempo, né, que resta para aprovar a PEC do estado de emergência. Eu tenho dois. Eu tinha te falado que eu tinha um destaque, mas eu tenho dois. Um também não tem nada a ver com o que nós acabamos de falar. E vou começar por ele, que é mais rápido. Aliás, os dois são rápidos. A movimentação nos estados. Nós temos, em São Paulo, o PSD apoiando o candidato a governador Tarcísio de Freitas. Tem Rio Grande do Sul ainda definindo quem é que vai apoiar o Eduardo Leite, o MDB, e se vai poder indicar o vice dele. Temos aqui em Brasília, ontem, o ministro Humberto do STJ, o presidente do STJ, devolveu os direitos políticos ao ex-governador Arruda. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nos estados também, Zema, em Minas Gerais, e assim vai. E o outro, rapidamente, é a votação da PEC na Câmara dos Deputados. Ponto. Então, acabamos, né, Rogério? Você tem mais alguma coisa? Não, sextou. Acabamos. Sextou. Bom final de semana a todos. Muito obrigada pela audiência. E nos vemos semana que vem. O mundo não vai acabar, mas se acabar, a gente não se vê. Vamos lá. Tchau, Rogério. Até logo a todos.